Gostaria de saber qual uma das principais consequências do uso descontrolado de telas aqui no nosso cérebro? Então vem comigo. Sou Karina Roma e este é o canal Saúde Emocional na Era Digital. Responderei então a essa pergunta hoje, lembrando que todas as semanas, sempre conteúdos novos, dicas, reflexões, ferramentas para ajudar você a melhorar a sua saúde emocional. No vídeo anterior, eu trouxe um pouco dessa informação do desequilíbrio com o uso dos eletrônicos, quando nós usamos demais, comparando com a alimentação. Nós podemos comer coisas gostosas, mas temos que ter alguns limites para isso. Nós temos muitas vantagens, algo muito positivo que surgiu com a tecnologia nas nossas vidas. Os nossos cérebros começaram a funcionar de uma maneira diferente e isso não deixa de ser um ponto bom. Porém, quando nós usamos demais os eletrônicos, quando nós passamos do limite, infelizmente algumas consequências negativas também vêm aparecendo e estão sendo embasadas e sustentadas por vários estudos no mundo inteiro. Hoje falarei sobre uma dessas consequências no nosso empenho cognitivo para lidarmos com as situações do dia a dia. Vou te fazer algumas perguntas. Você já se viu imerso em seu celular ou vendo alguma coisa na internet e quando percebeu já tinham se passado horas em vez de minutos, sendo que você poderia ter empregado esse tempo fazendo outras coisas, conversando com as pessoas com as quais você convive, com a sua família, ou mesmo fazendo atividades que são necessárias, como organização das suas coisas, da casa, o trabalho. E atividades que são importantes, como atividades físicas, ler. Isso já aconteceu com você? Outra pergunta: já se viu em algum dia um pouco mais deprimido, se sentindo para baixo e aí acabou recorrendo às telas e percebeu que quanto mais você ficava nas telas, mais esse sentimento de depressão, de falta de valor, até de ansiedade mesmo, surgia em você? Uma terceira pergunta, e em relação aos nossos jovens e adolescentes, as nossas crianças também, já percebeu como eles ficam imersos de repente nos jogos, não conseguem nem ouvir o que está à sua volta, não percebem o tempo passar e vão se distanciando das relações familiares, das relações sociais mesmo com os amigos fora da internet? Pois é. O uso demasiado acaba trazendo essas consequências, mas eu gostaria de falar sobre o que está acontecendo aqui, no nosso cérebro, enquanto tudo isso acontece. Como neuropsicóloga, nos estudos que venho conduzindo e também durante os atendimentos clínicos nesses anos todos, tendo em vista essa questão de abuso de telas, eu tenho percebido que uma das principais consequências negativas para a nossa cognição é a perda da capacidade de aprendizado profundo. Embora os nossos cérebros estejam ganhando outras habilidades, como atenção multifocal, prestar atenção em algo e rapidamente passar para outro, aquele conhecimento ou leitura superficial ou relativizada, generalizações, enquanto também nós estamos sendo multitasking, ou seja, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, porque o eletrônico nos permite isso, nos ajuda nisso, outras características negativas vão se somando ao excesso disso na nossa mente. Atrapalham muito o que nós chamamos de funções executivas. Mas o que são funções executivas? Vamos lá. Funções executivas são um complexo conjunto de funcionamento cerebral que acontece aqui, nessa parte bem na frente do nosso cérebro, no lobo frontal, e que é o que nos diferencia das outras espécies. São nossa capacidade, por exemplo, de adaptação, de flexibilidade, de planejamento, de memória de curto prazo, que nós chamamos aquela memória de trabalho. Sabe quando nós vamos fazer uma conta e nós suspendemos em nossa memória os números para poder fazer uma operação matemática simples?
esse tipo de memória, também nossa capacidade de controle dos impulsos, que é importantíssimo para a nossa vida, além de várias outras. No capítulo 6 desse livro, Dependência de Internet em Crianças e Adolescentes, o Dr. Cristiano Nabuco de Abreu, que é meu professor, traz o quanto as estruturas cerebrais estão se modificando com o uso inadequado da tecnologia, com o abuso de telas, com o abuso de uso de digitais. Segundo o Dr. Cristiano, esse abuso, e ele vem corroborado por várias pesquisas, ele impede o correto funcionamento cognitivo. O que é o funcionamento cognitivo? É toda a nossa parte racional. Então, quando nós falamos de dificuldade de aprender profundamente alguma coisa, nós estamos falando de algo sério. Então, teremos dificuldades de leitura, dificuldades de aprendizado em sala de aula, dificuldades de manter a atenção o tempo que é necessário em cima de um conteúdo para que se absorva, dificuldade de fazer o controle inibitório dos meus impulsos, ou seja, eu deixar de pegar o celular, mexer em outra coisa, olhar para outra coisa, para poder me concentrar naquilo que realmente eu preciso aprender. E aprender com profundidade é muito diferente do que a experiência com redes sociais, por exemplo, nos traz, ou com os noticiários mesmo através da internet, em que nós vamos rolando a tela, lemos um pouquinho de cada coisa, mas nós não aprofundamos aquilo. E é tão importante essa capacidade de aprendizado profundo para fazermos as relações, as reflexões. Somente com um aprendizado profundo nós conseguimos tirar a moral da história, tirar as reflexões mais importantes e trazer para nós, formando nossos princípios, nossos valores, nossos ideais. Se nós perdemos essa capacidade, viramos meros fantoches, em que qualquer conteúdo, mesmo sem profundidade alguma, nos leva de um lado ao outro. Então vejam como é importante nós cuidarmos disso em nós, adultos, apesar deste livro aqui ser voltado para crianças e adolescentes e os estudos embasarem essa idade, isso acontece também. Quantos atendimentos eu faço no consultório de adultos que já não conseguem mais ler, não conseguem focar a sua atenção numa leitura, não conseguem usar a tela mental com profundidade e fazer todo o rearranjo das informações que estão vendo. Não são poucos. Também não são poucos os adultos e até idosos que não conseguem mais prestar atenção em algo que é falado, como uma palestra ou uma aula, um vídeo mesmo mais aprofundado, só em algo superficial. Mas prestando atenção nas nossas crianças e jovens, como estou aqui falando, para pais, para educadores, para avós, até mesmo para pediatras, para profissionais que lidam com crianças, médicos, psicólogos. A importância de olharmos para isso com todo o cuidado do mundo e preservarmos o cérebro das nossas crianças e jovens. Então, limitar o uso de telas, de eletrônicos é muito saudável para nós e também muito saudável para crianças e adultos. Eu falarei um pouquinho mais sobre isso nos outros vídeos, o como fazer isso, como limitar, qual o tempo ideal. Na verdade, existem vários estudos sendo feitos e organizados sistematicamente conforme o tempo vai passando e a realidade vai se modificando. Vamos então só prestar atenção nisso, pensar naquele alimento do início que eu falei para vocês no vídeo. Se nós tivermos que aproveitar, vamos aproveitar, mas dentro daquilo que é o razoável. Então, nesse vídeo, eu trouxe a vocês uma das principais consequências negativas de se usar demais os eletrônicos, a internet, o uso de telas, que é a perda da capacidade do aprendizado profundo. Vamos prestar atenção nas nossas crianças, nos nossos jovens, perceber se eles estão conseguindo ler com tranquilidade, com facilidade, como liam antes. Se eles conseguem prestar atenção em conversa sem perder muito o fio da meada. Isso é muito importante. Se notarmos muita falta de atenção, falta de memória ou perda de memória, ou mesmo essa incapacidade de ficar quieto por um momento, num espaço de tempo, prestando atenção em alguma coisa, vamos
cuidar com carinho, olhar com carinho para isso e não deixar passar. E avaliar como que está o equilíbrio dessas atividades. Pode tela? Claro que pode. Pode jogar? Claro que pode. Mas também precisa da leitura, mas também é necessário instigar o nosso cérebro para que ele não perca as capacidades que ele já tem. Muito bem, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, agradeço se deixar um like. Se quiser se inscrever no canal para acompanhar semanalmente o que nós trazemos com muito carinho, também fique à vontade, é um grande prazer. Ah, mas lembre-se, não precisam ativar o sininho, porque as notificações não fazem muito bem para a nossa saúde emocional. Quando você tiver um tempinho, dispor de um tempinho e quiser entrar para acessar o conteúdo, será muito bem-vindo. Até a próxima! Cuide-se bem!